Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física, aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje a gente continua no módulo de aprendizado de máquina, o Machine Learning. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre reconhecimento de padrões usando o modelo de Ising e o método de Monte Carlo. Só para relembrar as duas últimas aulas, a gente falou sobre redes neurais e fez uma introdução usando uma rede de um neurônio para fazer uma regressão linear. Também fez o exemplo de portas lógicas, que seria então uma rede também bem simples, mas com duas entradas e que ela reproduzia uma porta lógica, ou seja, um problema de classificação. E hoje a gente vai mudar um pouquinho, não vamos falar de redes neurais, mas vamos falar de um outro método que usa o modelo de Ising que a gente viu no módulo de mecânica estatística para fazer reconhecimento de imagens e vamos tentar fazer isso para o reconhecimento de caracteres. Essa seria a aplicação. Então, os objetivos dessa aula é entender justamente como que o modelo de Ising que a gente viu na parte de mecânica estatística pode, então, ser usado para armazenar alguns padrões, por exemplo, usando acoplamentos não uniformes, ou seja, aquele J do modelo de Ising depende da posição, ponto a ponto. E isso a gente vai conseguir induzir o modelo de Ising a, entre aspas, aprender. Né? A gente vai codificar um caractere nessa matriz de acoplamentos. E aí a gente pode usar o método de Monte Carlo para minimizar a energia de um modelo de Ising com uma matriz de acoplamentos onde estão guardados esses padrões, para aí reconhecer um padrão que não foi apresentado à rede antes e, né, conseguir, através da comparação com o valor da energia, classificar se aquele padrão que está sendo apresentado bate com alguns dos padrões armazenados. Então essas são as nossas tarefas, são duas hoje, na aula de hoje, que é armazenar esses caracteres, três caracteres A, B e C, nessa matriz de acoplamentos. Vamos usar uma rede 10x10 e usar o algoritmo de Metrópolis para minimizar a energia e reconhecer esses padrões. Então esse vai ser uma tarefa um pouco mais trabalhosa, estou estimando entre 30 e 40 minutos. Recomendo fortemente que vocês usem funções externas para boa parte das coisas que vão ser feitas aqui. E usem como base o algoritmo do modelo de Ising em duas dimensões que vocês fizeram para um dos projetos. Então, voltando na parte de redes neurais que a gente estava falando sobre classificação, né, em que a saída, a gente usou na última aula uma saída que era uma sigmoide, que tinha um valor que estava restrito entre 0 e 1. Existe uma outra função de ativação, que é a chamada função escada, né? E a saída ou é 0 ou é 1. Isso é o chamado perceptron, ou seja, é um output completamente binário que só pode assumir dois valores, 0 e 1. E a ideia aqui é pensar nesses perceptrons, que sejam os neurônios que têm uma função de ativação que resulta ou em 0 ou em 1, como um objeto que pode emular um spin clássico, né? Onde 0 seria o spin para baixo e 1 seria o spin para cima. Então, com isso, a gente poderia fazer esse mapeamento, né, dessa rede com outputs binários para uma rede de spins, ou seja, o valor de output de cada um desses neurônios aqui seria 0 ou 1, do mesmo jeito que numa rede de spins a gente tem os valores para cima ou para baixo. E aí o acoplamento entre eles, né, seria, vamos dizer assim, poderia ser uma emulação desses pesos aqui, embora aqui não seja uma rede neural, a gente vai fazer, tratar isso aqui como parâmetros que onde o aprendizado está codificado dentro deles, do mesmo jeito que numa rede neural o aprendizado está codificado nesses acoplamentos aqui.
Então, lembrando então o modelo de Easy em duas dimensões, eu vou deixar aqui um link para aula sobre o modelo de Easy em uma dimensão. O modelo de Easy em duas dimensões foi tema de um dos projetos. Então, no modelo de Easy em duas dimensões que a gente fez, a gente tratava os acoplamentos todos iguais, ou seja, era um único valor J para o modelo de Ising que não dependia então das coordenadas dos spins, né? Um J que aparecia aqui do lado de fora da energia. Aqui a gente vamos considerar um modelo mais geral em que os acoplamentos são locais, no seguinte sentido, que para cada uma dessas linhas o valor de J pode ser diferente. Em particular, ele pode mudar de sinal para cada uma dessas linhas. Então, é um modelo bem mais rico, né, que tem muito mais possibilidades de fases. E, em geral, cada configuração de spin, se você encontrar uma matriz não, mas um conjunto de J's adequados, qualquer configuração de spin pode ser o estado fundamental desse modelo. Então, a ideia aqui é, se a gente, em vez de representar isso aqui como uma rede de spins que podem valer para cima ou para baixo, a gente representar isso, trocar os spins por bolinhas que podem valer 1, né, ou seja, bolinha cheia quando o spin está para cima e bolinha vazia quando o spin está para baixo. E assim por diante, esse mapeamento é bem simples, né? E aqui me dá uma representação visual, né? Lembrando o seguinte, que esse I aqui, ele é uma coordenada de um sítio. E se eu tiver uma rede quadrada, por exemplo, eu posso codificar nesse I aqui dois números inteiros, que seriam, por exemplo, o M, que seria a linha, né? E o N, que seria a coluna onde esse spin está. A gente vai voltar nisso aqui mais para frente. Logo, esse J e J, ele tem 4 índices desses daqui, né? Tem 2 índices de localidade de spin, então ele teria 4 índices desses daqui. Então pense que isso aqui, pode pensar nisso como uma matriz, mas pode pensar mais genericamente como um tensor. Tá? Então J e J seria o acoplamento entre o spin I e o spin J. Se eu tiver só acoplamento entre primeiros vizinhos, para cada I eu só vou ter, na verdade, 2 J's independentes, né? Porque a gente tem sempre que lembrar que se eu considero o J e J, quando esse acoplamento já vale tanto para a combinação JI como para a combinação IJ. É uma ligação apenas, tá? Então esse é um ponto importante para lembrar. Então o que a gente fez aqui é simplesmente mapeou isso aqui nessa rede em alguma coisa que lembra uma imagem. Essa é o coração do que a gente vai falar sobre reconhecimento de imagens com o módulo de Ising. Né? A gente pode, em princípio, representar essas imagens como pixels pretos e brancos, que são mapeados, então, nos valores de spin clássico, para cima ou para baixo. E a energia, entre aspas, dessa imagem vai ser dada por isso daqui. Né? Onde sigma e sigma j podem ser mais um ou menos um. Então, como é que a gente grava um padrão? Né? Gravar uma imagem no modelo de Ising? A gente pode desenhar justamente colocando os pontos pretos, né, aqui no caso estão pontos azuis, mas escuros, como se fossem os pontos de spin para cima, e os pontos brancos, em que seriam os pontos de spin para baixo. Então eu gostaria que essa configuração aqui fosse o estado fundamental do meu modelo, e para isso eu posso escolher uma matriz de acoplamentos J e J apropriada. Por exemplo, se eu tiver o acoplamento em dois spins para cima, então esse aqui é mais um, esse aqui é mais um, esse acoplamento for mais um também, isso aqui vai contribuir com menos um para a energia. E aí, esse acoplamento entre spins que têm sinais diferentes, que é mais um e menos um, esse produto aqui daria menos um,
Se eu escolher esse J como menos 1 também, menos 1 com menos 1, junto com esse menos aqui de fora, também vai contribuir menos 1 para a energia. Então, se eu escolher dessa forma, sempre colocando um J adequado entre quaisquer dois spins, eu posso forçar que essa configuração aqui que eu estou escolhendo seja o estado fundamental desse sistema. É a energia mais negativa de todas. Por outro lado, se eu escolher uma outra configuração de J's, eu posso forçar com que esse outro estado aqui de spins, ou seja, esses que estão escuros sejam os para cima e esses que estão claros sejam os para baixo, seja a configuração de energia mais baixa para agora, para esse modelo. Note que aqui a única coisa que eu mudei foi quem são os J's. Né? Então significa que se o modelo tiver essa matriz de J's, que eu estou chamando de J e JA, o estado fundamental vai ser esse. Se ela tiver essa matriz de J's e J's, que eu estou chamando de J e JB, o estado fundamental vai ser esse. Em outras palavras, o estado de mais baixa energia vai me dizer qual que é a letra que está ali guardada. Né? Ela está guardada, codificada nessa matriz de acoplamentos. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente grava esse padrão aqui? Então, o que a gente vai fazer é isso aqui. A gente vai simplesmente escolher o J e J como sendo igual ao sigma I vezes sigma J daquele padrão. Então, para um padrão, por exemplo, aqui eu peguei uma matriz 5x5, um sistema de 5x5, com uma letra A meio esquisita aqui, mas nesse padrão eu estou colocando a seguinte regra. Quaisquer dois spins, o J entre eles eu escrevo como produto desses spins. De modo que esse termo aqui, que vai aparecer, sempre vai ser igual a 1 para todos os pares I e J. De modo que isso aqui me força com que a energia seja a menor possível, que seja, eu somo todos esses aqui são iguais a 1, então a energia vai ser menos o número de termos aqui nessa soma. Né? Então, se eu fizer isso, por exemplo, entre esses dois aqui, são dois iguais, menos com menos, eu escolho o J como sendo mais 1. Entre esses dois aqui, são opostos, escolho o J como menos 1. Entre esses dois aqui, são opostos, escolho o J como menos 1. E faço isso para todos os pares de spin da rede aqui, todos os possíveis, incluindo aqui a condição periódica de contorno. Por exemplo, esse cara aqui está ligado com esse daqui, que é igual, então escolho o J mais 1, e com o de cima, né, porque pensa, essa ligação aqui é entre esse e esse aqui de baixo. Então, aqui, como esse aqui é branco e esse aqui é preto, o meu J e J entre esses dois vai ser menos 1. Tá? Então, se eu fizer isso, eu garanto que se eu começar de uma configuração qualquer e eu quiser minimizar essa energia, eu vou chegar nessa configuração de spins que forma esse padrão. E aí, o estado que vai minimizar essa energia aqui vai ser justamente a do padrão que eu gravei, entre aspas. Então vamos ver como é que funciona isso na prática. Vamos pensar aqui essa matrizinha 5x5 aqui. São 25 spins. Eu estou indexando esses spins da seguinte forma. O I, que é o meu índice de spins, que varia de 1 a 25, vai ser N grande, que é o número de spins de um lado, né? No caso aqui N igual a 5, vezes o índice da coluna, da linha, o índice da linha, menos 1, mais o índice da coluna. Então vamos supor aqui, por exemplo, esse spin aqui, qual que é o índice dele? Então ele está na segunda linha, quarta coluna. N grande é igual a 5, Mzinho é igual a 2, Nzinho é igual a 4. Então, 5 vezes 2 menos 1 dá 1, vezes 5, 5, mais Nzinho, 4. Esse aqui é o meu índice I9. Então, o meu índice I9 se liga ao 10, ao 8, ao 4 e ao 14. Né?
Então significa que a minha matriz, que o meu J 9 e 10 vai ser menos 1, porque eles aqui são diferentes. Meu J 9 e 8 também vai ser menos 1. Meu J 9 e 4 vai ser menos 1. E o meu J 9 e 14 vai ser mais 1, porque eles são iguais. Então você pode, do jeito mais fácil, embora não mais eficiente, você pode pensar que J e J é uma matriz que tem tamanho n quadrado por n quadrado. Só que isso aqui vai ter entradas aqui, que por exemplo seria a entrada 9 e 20, né, nessa matriz, que seria 25 por 25. Só que essa entrada é zero, porque eu não tenho acoplamento entre qualquer coisa que seja mais do que o primeiro vizinho. Então essa matriz, embora seja o jeito mais fácil de eu construí-la, ela vai ser uma matriz com muitos zeros, né, uma matriz que a gente chama de uma matriz esparsa, porque o número de termos não zeros vai ser muito menor que n quadrado por n quadrado. Vai ser, na verdade, da ordem de 2n quadrado. Tá? Então, mas de qualquer jeito, representar essa matriz assim pode até em um certo sentido, facilitar a nossa vida em termos de programação, mas não é o jeito mais eficiente. Mas vamos pensar que a gente está representando assim. Então, para cada sítio, a gente vai ter apenas 4 vizinhos, por isso que tem muitos zeros nessa matriz. E o que a gente pode fazer é pensar o seguinte, considerar apenas os acoplamentos J9, 10, né? Então seria isso aqui, J9, 10, J9, 14, né? E aí, simplesmente usar o fato de que essa matriz tem que ser simétrica. Ou seja, quando eu voltar aqui, né, e olhar o elemento 10, 9, eu simplesmente uso o próprio 9 e 10. Não quero contar duas vezes, né? Então, por isso que é importante eu ter um sistema em que eu não conte duas vezes o mesmo acoplamento, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pensar o I e o J, né, os pares MN, MN I, MN, J. Quem que vai ser o J e J desse cara aqui? Então, eu começo com o 1. Então, o 1, ele está ligado ao 2, ao 6, ao 5 e ao 21. Né? Então, o 2, ao 6, ao 5 e ao 21. Daí eu coloco aqui os valores apropriados, mais 1, mais 1, mais 1, menos 1. Aqui os que estão em asteriscos é para lembrar que eles vêm da condição periódica de contorno. Né? Então, por exemplo, 1 com 21 vai ser menos 1, porque eles têm sinais opostos. E aí, quando eu vou para o 2, eu não incluo aqui o 2,1, porque o 2,1 já está aqui. Tá? Então, eu só incluo o 2,3. Né? Se eu precisar usar o 2,1 depois, eu uso o trocado, né? O J e J. Então, isso é bastante importante para mim não usar a contagem dupla. Então, aqui, quando eu fixo o I, eu só pego os J's em que eles são maiores do que I. Então, 2,3, né? 2,7 e o 2,22. E assim por diante. E aí eu vou montando os meus acoplamentos J e J. Então a primeira tarefa dessa aula é justamente construir a matriz J e J para o padrão da letra A, que está mostrado aqui. Né? E depois que você fez isso, usa o método de Monte Carlo, a temperatura zero, ou bem próximo de zero, um EPS, para calcular a configuração de mais baixa energia dada essa matriz J e J, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Volta lá no modelo de Monte Carlo, começa com um chute inicial, uma rede aleatória, onde esses spins aqui apontam aleatoriamente para cima ou para baixo. E aí, usando esses acoplamentos aqui que você colocou, você guardou a informação dentro dele, você minimiza a energia.
Então, para dar um exemplo do que eu estou falando aqui, vamos ver o meu programa, como é que eu fiz. Ele faz o seguinte, né, eu rodo aqui. Esse aqui é a minha configuração inicial. O que é branco é para cima, aliás, é para baixo, e o que é preto é para cima, ou seja, 0 e 1, uma matriz 10 por 10. Daqui a pouco ele vai começar a usar o Monte Carlo para tentar minimizar a energia. Então aqui ele chegou numa condição que parece um A, mas não é exatamente igual a um A. Ele chegou aqui no que a gente chama de um mínimo local. Note que a energia final é o menos 144. Então, se eu escolher agora uma outra configuração inicial aleatória, né, daqui a pouco ele vai começar a fazer o Monte Carlo, a gente gostaria que ele chegasse não nesse mínimo local, mas numa configuração de mais baixa energia, que aqui é o menos 200, em que ele forma então o padrão A. Então, em geral, ele vai tender a chegar no mínimo global, que é o menos 200 aqui. Às vezes ele pode ficar parado num mínimo local, daí por isso que nesses casos seria interessante colocar uma pequena temperatura ali para que ele fuja desses mínimos locais, mas no caso geral ele volta aqui para o mínimo global, né? Então ele começa, a primeira energia desse padrão aqui é 28, ela não é negativa. À medida que o Monte Carlo vai aparecendo, ele chega no mínimo global menos 200. Certo? Então algumas dicas aqui para essa tarefa. Construir a matriz 1 a partir da configuração desejada da cadeia de spins, ou seja, use essa expressão aqui, tá? Você pega a cadeia de spins que você quer, com o padrão, e use o J a partir dos sigmas e J que aparecem aqui. Não esquece, iniciar com uma matriz de zeros, né, para colocar aqui, aí você vai colocando, vai varrendo aqui, vai colocando naqueles elementos que são diferentes de zero, mais um ou menos um. Não se esqueça das condições periódicas de contorno. Lembra que o eflip vai depender dos valores ligando aos primeiros vizinhos, então isso aí é um cálculo importante que vocês já fizeram uma vez, né? Então aproveitem essa conta. E para criar o grid de 10 por 10, como eu fiz ali na animação, vocês podem usar esse comando pcolor, né, com color map gray 2, gray 2, que significa que você está usando só preto e branco. E aí, essas opções do axis square e o axis IJ para que ele plote os índices da matriz aqui. Tá? Onde spins aqui vai ser uma matriz, ela tem que ser 11 por 11, é um detalhe aqui dessa função pcolor, então você vai ter uma linha e uma coluna a mais do que você vai estar representando aqui. Ok? Então dê uma olhada nessa função e a gente volta no próximo vídeo com a parte 2 dessa aula aqui. Até já!